Programa RicardoOlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOlandini.net. Coronavírus, época de distanciamento social, mas uma maravilha. O mundo mudou e tudo vai mudar daqui para frente, porque nada vai voltar a ser como antes. Está comigo um grande amigo mesmo, amigo do peito, um irmão camarada, coloradaço feito eu, avô babão, pai, ele baba mais do que eu. E para babar mais do que eu, a Virgínia anda atrás de ti com o babeiro. Tudo bem, Walter? É, mais ou menos. E eu atrás dela. E tu atrás... Ela também é babana? Boa, mas pelos netos, né? Pelos netos, não, né? É tu e ela, os dois babão, né, tia? Isso aí. Que coisa incrível, tia. Vai passando o tempo, a gente vira avô, né, Walter? Vira avô, né? Exatamente. Que é a outra fase, né? O Walter, no currículo dele, ele é meu colega administrador de empresas, né? Consultor de empresas, consultor internacional, com vasta experiência no mercado. E eu acho que o que marca mais é colorado, que nem eu, né? Tu tá na cota dos colorados. Eu sou um cara, o pessoal me conhece. Eu entrevisto um gremista, eu sou imparcial. Um gremista, um colorado. Um gremista, 2 colorados. Outro gremista, 3 colorados. E assim eu vou variando. Sim. Né? Nessa proporção, bem imparcial. Nessa proporção equânime. Ô, Walter, já brincando de futebol e começando a nossa conversa, eu fiz uma brincadeira, que é o xiste do gaúcho. A gente brinca, tem gente que leva a sério, que brinca, coisa e tal, mas eu não levo a sério. Futebol, aqui no Rio Grande do Sul, a gente brinca. Pô, quantos amigos tu tem, amigos do peito, que frequentam a tua casa quando podia, né? Que são gremistas? Tá? Tua confraria, os teus amigos, tem vários gremistas. Com certeza. Caras, né? E vice-versa. Não tem. Mas o que está acontecendo no mundo que eu descobri outro dia, eu quase apanhei nas redes sociais, que uma pessoa botou lá que a gente estava no Titanic, quem sabe a gente tinha que ajudar para sair. O Titanic vai afundar daí. E eu digo que... Vamos tentar, olha aí, é o telefone, mas vamos lá. Época do coronavírus. Mas o que a gente tem que fazer? As pessoas estão se agredindo nas redes sociais. Famílias estão se dividindo, amigos estão brigando por causa de política, por causa de político, por causa de um bando que a gente não pode dizer o que eles são, porque daqui a pouco vem aí a nossa liberdade de expressão, de opinião. Até isso, tá? A gente está no risco de opinar e apanhar de alguém ou acabar preso, né? Porque existem vestais no país que se acham acima dos humanos, né? São os diferentes de nós, né? O Walter, como é que tu está vendo isso aí? Tu é um cara de mercado, um cara que na área de recursos humanos, na área de relacionamentos humanos, tu é um cara com muita experiência. Por que tu está vendo essa loucura? Bom, Landini, enorme prazer em estar aqui participando do teu programa. Eu tenho assistido o teu programa e não imaginava em participar até que recebi o teu convite ontem. Então, é um enorme prazer estar contigo aqui, rever essa nossa... Aliás, fazia algum tempo que a gente não nos víamos, né? E também é um prazer te rever. E te cumprimentar pelo sucesso que eu sei que tu está tendo aí e que tu sempre tivesses a veia de jornalista, mesmo trabalhando... Quando nós trabalhamos juntos em outras épocas, era outra tua atividade, mas a veia de jornalista eu acho que sempre esteve presente. Mas, em relação a essas questões aí que tu estás colocando, realmente a coisa tem algumas coisas que eu acho que não se explica, mais pelo lado da neurociência, talvez. Né? Então, essas polarizações que estão acontecendo, é o velho e bom radicalismo, ou seja, não é bom para ninguém. E é uma maneira, eu vejo assim, uma maneira das pessoas, de alguma maneira, ouvirem e falarem pela boca e pelos ouvidos dos outros. Então, o que eu acho, que tenho sempre discutido, aliás, não gosto nem da palavra acho, né? Assim, eu penso e tenho discutido, é que a gente não pode perder o senso crítico. Tá?
Então a gente tem que, primeiro, eu sou um dos caras muito chatos, e aliás hoje eu estou até assim, as pessoas, muitos dos meus amigos me mandam as notícias, dá uma verificada, porque eles sabem que eu não passo coisa que eu não tenho certeza. E eu recebo assim, talvez umas 5, 6, 7 por dia de gente não só me passando, mas me pedindo já para verificar, tá? Porque essas pessoas que passam, os primeiros, né, são pessoas absolutamente radicais. Eu não vejo o que é mentira, o que é invenção. Lembra que isso era uma técnica de outros tempos, aí na Segunda Guerra, né, do pessoal lá dos alemães, em que... O Mr. Goebbels, uma mentira várias vezes Isso, que verdade, né? era a história de tu repetir a mentira e ela se tornar uma verdade, né? O Goebbels Então e o pessoal usa muito... às vezes assim, coisas absurdas. E eu disse, olha, toda vez que tu tiver um negócio, tu repasse sem dó, provavelmente 99% que é mentira isso, tá? Então, mas eu vejo essas polarizações, eu vejo as pessoas brigando nas famílias, né, na própria internet, a internet que é um termômetro para isso. Eu vejo pessoas assim que não aceitam erro nenhum daquilo que ela acredita. E eu acho que isso é uma maneira de emburrecer. Eu, particularmente, acho que é uma maneira de emburrecer, sinal que tu não estás perdendo o senso crítico e a tua análise. Então, eu procuro olhar notícias em várias fontes, eu procuro... claro, evidentemente que eu deixei muito de ouvir a Globo, mas eu não deixo de ouvir, de ver a Globo, pelo menos o Jornal Nacional, para ver o que os caras estão fazendo, para eu poder depois dizer que realmente o que eles estão fazendo. Então, eu vejo o CNN, eu vejo a Band, eu vejo o Record. Então, e eu procuro, nesse meio, fazer a minha... E aí faço algumas postagens no sentido de tentar não brigar, nem de repetir coisas que eu vejo que são repetidas diariamente, postagens que as pessoas... Tu vê, olha, 10 pessoas escrevendo a mesma coisa, ou então colocando coisas antigas, enfim. Acho que tem que botar uma mensagem que faça as pessoas pensar, e isso eu tenho procurado fazer, né? Eu leio jornais, leio principalmente o Jornal do Comércio, que é do meu amigo Mércio Meleiro, que me brinda com o Jornal do Comércio há muitos anos. Então, eu leio de cabo a rabo, que são, evidentemente, notícias do dia anterior. Junta-se as notícias do dia e a gente faz alguma coisa para as pessoas refletirem. É o que eu tenho procurado fazer. Acho que o radicalismo é absolutamente burro. O Walter, tu outro dia escrevesse um artigo contradizendo aquilo que eu entrei na fria de dizer que nós estávamos no mesmo barco. Não, vamos lá, vamos. Tá? Tu escrevesse muito pelo contrário. Nós estamos na mesma tempestade. Vamos lá, conta aí um pouquinho que tempestade é essa, Walter, e cada barco que está nesse oceano enorme. Na verdade é o seguinte, eu até evoluiria um pouquinho para dizer que existem tempestades diferentes também. Quer dizer, então agora, se a gente se referir ao Brasil, talvez seja mais ou menos a mesma tempestade, embora talvez possa ter alguns nuances um pouco diferentes dessa tempestade, porque a gente está vendo que em determinados lugares existe uma incidência maior, sabe-se lá por quê, mas vamos supor que seja a mesma tempestade, não no Brasil, né? Agora, aquilo que eu tenho dito, e eu vejo que muitos, e aí que eu acho que um dia me deu um estalo, eu digo, nós estamos na mesma tempestade, mas certamente não estamos todos no mesmo barco. Tem pessoas que estão em iate, cruzando essa tempestade, outras estão em alguns veleiros, outras estão em caique e outras estão de boia. E sei lá, tem gente nadando sem nada. Então, para essa mesma tempestade, a gente tem que reconhecer que tem uma forma diferente de impacto para cada um, né? Então, eu aí escrevi essa ideia de que realmente nós não estamos no mesmo barco, talvez na mesma tempestade. O Walter, não é a mesma tempestade, ou é a mesma tempestade, talvez, pode ser, já não sei mais, pode ser várias tempestades, como tu está dizendo aí, mas certamente tem gente, os que fazem barulho e acham que mandam em todos, são os caras que estão tomando vinhozinho em casa, fazendo seu cordeirinho, ou tem lá o garçom ainda, mesmo de máscara ou sem máscara, atendendo ele, tomando vinhos importados. Esse cara está tranquilo.
esse cara, para ele, está numa boa, né? E uma outra, que são os caras que têm dinheiro, tá? Que são da, entre aspas, elite brasileira, eu até prefiro dizer, não são da elite empresarial, são da elite pública brasileira, porque nós temos uma casta no Brasil. Dos caras que ganham... eu chamo o primeiro andar, né? É o primeiro andar, né? Os caras que... Nós estamos no térreo e outros estão no porão. Estão no porão. Esses caras, eles estão no outro mundo, completamente no outro mundo. E mais, e tem um outro grupo que acha que faz parte do primeiro andar, com todo respeito ao funcionalismo público, que também sustenta a máquina governamental no país, nos municípios, nos estados, na União. Estes caras deste intermediário, que teoricamente, né, teriam os salários garantidos, vão começar a ter fortes problemas. Eu tenho acompanhado nos últimos dias, tá? Os prefeitos estão apavorados, os governadores não sabem de onde tirar dinheiro para pagar o salário de ontem, de amanhã, do mês que vem, daqui a 2 meses. Não tem dinheiro, acabou. A arrecadação caiu total e é um efeito cascata. Se a União não botar grana, esses caras estão ferrados. E a única diferença da União, que também tem problemas de arrecadação, porque a crise também pegou, é que parece que a União pode emitir moeda, né? Mas isso vai gerar um problemaço, né, Walter? Na verdade, assim, ó, as receitas todas, e isso também é algumas coisas que eu acho que o Brasil vai ter que mudar, né? As receitas todas, na verdade, são geradas nos municípios. Quer dizer, não existe uma receita que é gerada no Brasil, nem no Rio Grande do Sul. Ela é gerada em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Caxias, etc. Então, esses núcleos são os núcleos de geração de receita. E as pessoas e as empresas que trabalham nesses núcleos. Então, a geração da receita é feita em município. E aí começam as diferenças. Aqueles que foram mais rígidos, menos rígidos, vão ter uma interferência direta na sua cidade, no seu estado e, por consequente, na União. E nós já sabemos que vários estados, inclusive o nosso, já vem quebrado antes da pandemia. Quer dizer, antes da pandemia já desde o tempo do governador anterior, que já vinha pagando com atraso. Eu não sou funcionário público, mas eu tenho vários amigos que são funcionários públicos, muitos aposentados, inclusive com boas aposentadorias, excelentes aposentadorias, que é uma outra questão. Atrasado, né? Já parcelado e atrasado. Sim, mas de qualquer forma recebendo, ou seja, se você tinha alguma poupança e tal e vai receber atrasado, mas continua recebendo, tu faz o que seria Tu faz tipo como se fosse uma carteira, ou seja, tu conseguiu barrigar, mas tu vai receber 60 dias depois daqui, mas continua recebendo. Você continuar recebendo, obviamente. E nós sabemos que o Estado do Rio Grande do Sul, pelas suas contas, já tem uma folha de aposentados que é maior que a dos ativos. Como tu lembras, nós trabalhamos no Grupo Aplub, cuja a empresa mãe era uma empresa de previdência, a gente conhece esse assunto com mais profundidade. E a gente sabe que as pessoas estão vivendo bem mais em função da tecnologia, em função dos medicamentos disponíveis, dos tratamentos, da evolução da medicina. E as aposentadorias, ou seja, a folha de aposentados, tu tens jovens aposentados hoje com 70... Eu sou um jovem, teoricamente, um jovem aposentado. Eu tenho 67 anos e sou um jovem aposentado. E eu lembro no meu tempo de guria, quem chegava aos 50, 52 anos era considerado um ancião, andava de pijama, chinelo e pijama, e a expectativa era 55, 60 anos. Então, essas aposentadorias estão se acumulando. Então, está chegando num momento, e aposentadorias eventualmente de valores muito elevados. Se a gente comparar com a iniciativa privada, os salários das mesmas funções em tese da iniciativa privada, e principalmente nos poderes legislativo e judiciário, nós vamos ver que tem uma distorção enorme. Quer dizer, não é difícil tu encontrar no judiciário pessoas ganhando 25, 30 mil por mês com, sei lá, 25, 30 anos. Eu não estou dizendo que a pessoa está errada, mas tem alguma coisa que está errada. Hoje, para você tirar eu vi trabalhei em várias empresas que o presidente da empresa estava conseguindo tirar 30 mil por mês. Um cara que tinha arriscando um burral de um capital, lidando com todo tipo de riscos, né?
e que não sabe se vai o mês que vem ele vai conseguir tirar os 30 mil. E alguém que acho que tem um grande número de pessoas ganhando 30, 40, 50 e para o resto da vida. Não tem como, esse dinheiro não vai existir. Isso tinha um coronel que chegou a ser meu chefe, depois virou meu subordinado por coisas da vida, mas ele dizia que isso é que nem rato em guampa, né? A coisa vai até chegar num ponto que vai trancar. Talvez, Orlandini, eu penso eventualmente nisso, todo esse meio copo, mais de meio copo vazio que a gente tem vivido aí nessa crise jamais vista, jamais vivenciada em toda a minha existência, e acredito que anteriores à minha existência, algumas coisas boas vão ter que acontecer, ou seja, talvez seja um momento em que essa área pública vai ter que se tocar de que não dá para continuar assim, gastando mais do que arrecada e com estabilidade, com uma série de coisas que a iniciativa privada não tem. Aposentadorias integrais, etc., que eu hoje ganho, o que eu ganho hoje vai direto para a Unimed de aposentadoria. Então, ou seja, se eu não tiver outras rendas, eu estou ralado. Ô, Walter, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, que temos ainda um intervalo, e nós já voltamos aqui no programa RicardoOrlandini.net, conversando com o coloradaço, né? Walter Pereira Mirino, meu colega administrador de empresas e amigo de longa data. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com o administrador de empresas e consultor internacional, Walter Pereira Mirino. Walter, nós estávamos falando da questão essa dos salários na área pública. Descolou de uma realidade já faz algum tempo. Há bastante tempo. Já tem as pessoas, principalmente no judiciário, no legislativo já deu uma melhorada. Mas o judiciário mantém algumas coisas, inclusive tem uma briga aí que o Sebastião Melo está tendo aí com alto aumento, que o nosso judiciário, o Ministério, todo mundo deu um alto aumento no ano passado. Inclusive coisas do tipo que a gente... Pela Assembleia, né? E coisas que a gente ouviu aí de judiciário se dando um auxílio corona para ficar em casa, que são uns troços malucos. Uns troços assim, sem nexo. Mas vamos tocar nesse barco aí. O que fazer daqui para frente? O mundo não vai ser o mesmo antes, não vai voltar a ser como era em janeiro e fevereiro deste ano. Tá? Vai passar a pandemia do coronavírus, mas tudo mudou. Tá? O que tu acha que fica de experiência? O que tu acha que muda nas relações empresariais, no trabalho das pessoas, nas relações pessoais, na higiene das pessoas? Porque minha mulher estava dizendo, como a gente está lavando a mão? É álcool, lava a mão toda hora. O que aconteceu? É o banho, a gente sai e volta e já toma banho, deixa o sapato... Deixa o teu sapato na porta de casa também, Walter? Isso, sim. Nós temos agora aqui na garagem vários pares de sapato que são ali a gente tem que fazer a transfusão. Tá, então, Walter, sobre isso eu quero falar. O que muda, o que fica, o que não volta mais? Eu não tenho dúvida, tá? De que o novo normal será diferente, ou seja, nós teremos um novo normal e, aliás, não se sabe quando, né? Outro dia eu vi alguém que dizia que a gente está num avião, né? Nessa questão fundamentalmente do pico, da história do pico, que parece que esse pico vai indo. Então, nós estamos num avião e a gente diz assim, tem 6 horas de voo, 10 horas de voo, tu vai chegar a Paris. Aí, daqui a pouco, quando tu está chegando nas 10 horas de voo, vai dizer, tem mais 10 horas de voo para tu chegar a Paris. E é mais ou menos como nós estamos vivendo. Então, a gente
cada vez sabe menos, porque tem muita gente dando informações tidas como especialistas de algo que ninguém conhece, que as pessoas desconhecem. Mas esse lado que tu colocasse aí, eu concordo contigo. Eu acho que... lembra da história do cinto de segurança, era uma coisa que ninguém usava. E a gente custou muito a se habituar. Hoje eu não entro mais no carro, nem me dou conta e ponho o cinto de segurança. Então a gente hoje tem feito a questão da máscara. Eu às vezes ainda saio, eu já boto uma pendurada no espelho do carro, outra junto com a minha carteira, né, e troca de máscara, etc. Porque por enquanto ainda... Mas não sei quanto tempo a gente vai ter que usar máscara e talvez passe a usar por um tempo muito longo, né? Mas tudo pode acontecer, não sei. Mas os hábitos de higiene certamente mudaram. Certamente mudaram. Essa questão de lavar as mãos, a minha esposa diz, eu quando saio, eu chego em casa agora, eu preciso, a primeira coisa a fazer é tomar um banho. E isso vai tender a ficar. Nós nunca vamos saber quantas doenças nós estamos evitando com os novos hábitos, mas certamente serão muitas, né? De hábitos que a gente tinha, né, por exemplo, de entrar, de vir na rua com um sapato, caminhar dentro de casa, e eu tenho muita forração aqui, tu imagina o que a gente traz para dentro de casa. Então, eu acho que isso é correto. No que se refere a relações, a tipo de... Eu acho que tem muitas atividades que vão pura e simplesmente desaparecer, tá? Aliás, isso já há mais tempo se vem falando. As profissões estavam em transformação. E essa avalanche aí, eu acho que ela termina um ciclo, porque... Se tu olhar toda a nossa história, a história do mundo, ela tem ciclos, né? Elas são ciclos eles são ciclos de crescimento, depois de estabilidade, depois de declínio, e aí fatalmente eles vão terminar e vão começar um outro ciclo. Eu quero crer que nós estamos terminando um ciclo agora com essa pandemia e vamos iniciar um novo ciclo com uma série de mudanças. Eu acho que essa questão das pessoas, das empresas se reinventarem, ela é uma necessidade. Eu vejo que isso está acontecendo. A gente tem lido diariamente e visto assim, empresas e pessoas tentando coisas diferentes, algumas dando certo, outras não dando muito certo, mas o certo é que tu não pode ficar parado esperando que termine para começar a pensar em que tu vai fazer e como tu vai fazer. Por exemplo, hoje, tu tá fazendo um programa tranquilamente pela internet, porque assim a gente tem visto vários aí acontecer, entrevistas pela internet, eu tenho feito reuniões pela internet, isso não vai substituir tudo, mas já se tem uma maneira diferente de trabalhar, de ver o mundo, de viver. Nós já temos uma maneira diferente de viver. Fatalmente, a partir do momento que a gente começa a sair, começam a abrir as coisas, a gente já mudou a cabeça. Nós vamos viver de uma forma diferente, talvez um pouco mais intensamente, aproveitando mais, valorizando mais a vida, mas valorizando mais a liberdade, que nesse momento ela foi tolhida de todos, indiscriminadamente, né? E fundamentalmente nessa questão, que a gente até falou há pouco, da questão do mesmo barco e da mesma tempestade, que não é o mesmo barco, claro que também essa realidade tem sido diferente para as pessoas. Quer dizer, a realidade é a mesma, mas a percepção delas é diferente. A vida dela é diferente. Para quem mora numa favela, não está nem pensando em isolamento. Como é que ela vai pensar? Ela não tem renda. Ela mora com 10 dentro de uma casa que todos têm que sair todo dia. A casa dela é colada da casa do lado e colada da casa da frente, numa viela. Então, isolamento é um negócio que não existe para essa gente, tá? Não sei também se está acontecendo um surto porque as pessoas não estão se isolando, até porque já tem visto, às vezes, o isolamento é uma solução, não é uma solução, porque todo mundo vai se contaminar, enfim, tem muita variável nessa história aí. E, enquanto isso, o efeito dominó dessas ações que estão sendo tomadas pelos órgãos governamentais, aí, por diferentes governadores, prefeitos, enfim, elas estão gerando um efeito dominó que vai ser muito difícil levantar esse troço todo, porque depois que cai, não levanta mais. A gente tem visto, eu comentava, verificava ontem até um pessoal comentando e mostrando imagens, da 25 de maio em São Paulo, que é uma rua que quem conheceu sabe que aquilo é um shopping a céu aberto, as pessoas se batem, uma multidão. Está vazia, 50% ou 60% dos lojistas são pequenos, tem muitos estrangeiros, aqueles coreanos, e 60% entregou as lojas, eles não vão mais reabrir.
Isso a gente tem visto aqui também em Porto Alegre, pelo menos noticiando aqui recentemente, com essas tradicionais casas aí de tanto tempo, né? Ali a turma da Padre Chagas, enfim, é uma nova realidade, vai ser uma nova realidade. E vai ter coisas boas e coisas ruins. Agora, dizer que nós vamos retomar ou vamos voltar ao normal, vai ser um novo normal, não tenho a menor dúvida disso, né? E com muita dificuldade, porque o nosso governo está com uma sangria enorme, tá? Muitas empresas na UTI, outras já faleceram, quer dizer, ou seja, nós temos aí um índice de falecimento de empresas muito grande, tá? Pequenas e médias. Por quê? Já tinham empresas com dificuldades antes do coronavírus. Então, dizem, e aí está estipulado, que vai haver muito pedido de recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? É um pedido de UTI. E eu pergunto, vai ter respirador para todas essas empresas que estão no UTI? Estão com muita dificuldade de conseguir empréstimo, estão criando linhas, mas na hora é uma burocracia, o cara não consegue tirar. Mas também não adianta ter empréstimo, não sabe o que a tua atividade vai vender ali adiante. Por exemplo, coisas do tipo que a gente tem visto, eu não vou entrar no mérito, não vou discutir se está certo ou errado, mas como é que tu vai reabrir uma loja de roupa com uma determinação que o teu cliente não pode experimentar a roupa, não pode experimentar o sapato? Quem é que compra uma roupa sem experimentar, né? Então, parece que tu abriu uma coisa, mas tu não abriu. Então, são coisas assim que eu acho difícil de entender, tá? Difícil de entender como é que essa gente, às vezes eu digo assim, eu não sei o que é que essa gente fuma de manhã, ou todo dia, toma, ou que planeta elas moram. Parece que... E vejo muito concentrado o poder dos que estão decidindo, muito poucos estão decidindo sobre muitos. Então... é uma situação complicada. Some-se a isso, toda a gente tem visto aí coisas do tipo, umas barbáries de haver corrupção com respirador, com material hospitalar, com remédio. Quer dizer, para mim isso teria que ter paredão para essa gente. Sem dúvida. Gente que está tirando o dinheiro dos R$600 de outros, e o cara vai lá e tira na frente de 10, 20, 30, e o miserável que chega lá para tirar os 600 deles, não, você já retiraram os teus 600. Quer dizer, isso é caso de fuzilamento. Isso é caso de fuzilamento, isso é crime de guerra, acho eu. Walter, lamentavelmente o tempo passa, o tempo voa. Lembra lá da poupança da Bamerinos? Poupança Bamerinos. Walter, foi muito bom falar contigo. Um grande abraço na família, nos filhos aí, que são muito... Igualmente a tua. O Rodrigo e o Marcelo. O Marcelo trabalharam comigo, grandes figuras, né? Tu tens uma filha também que já Bruna. A Bruna, tá grande a Bruna, E já está... Sim, ela é a Nenê, que tem 33 anos, né? 33 anos. Depois eles crescem, né? Mas a gente sempre chama a tua mulher e tudo, deve dizer as crianças, né? As crianças. Volta e meia as crianças, E às vezes eles agem como tal. Walter, um grande abraço para ti, um abraço na família. Muito obrigado pela participação aqui. Eu que te agradeço. Foi muito bom te rever e falar para os teus espectadores. Aí. Legal, gente. Foi muito bacana o programa e voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!